O Beija-Flor, que ano que foi mais ou menos? Foi, se não me engano, foi antes do Flautiano na Chacrinha. Não, foi depois que o Flautiano foi o primeiro. No Flautiano na Chacrinha, o outro lado do disco era também uma música também uma música de minha autoria, no 78. Chama-se Travessura do Sérgio. Eu fiz dedicado ao meu sobrinho, que hoje é um grande ortopedista, famoso. E ele tinha 5 anos e tocava o pandeirinho com a mão canhota. Fiz para ele. E como mais você gostaria? Aeroporto do Galeão. Aeroporto do Galeão tem até uma historinha curiosa. Eu ia para Fortaleza para fazer 2 shows lá no Teatro de Fortaleza. Estávamos esperando o avião no velho Aeroporto do Galeão. Não era esse Tom Jobim, não, o antigo. Conheço. Que era Galeão mesmo. Aí tocou aquela sinetinha que tocavam antigamente para anunciar o voo. E eu ouvi aquela notinha. Dan, den, dom, dan. Ficaram no meu ouvido na hora. Eu comecei a solfejar. Isso dá choro, eu falei para a turma. E a turma disse, é capaz de dar. E um sorriu para o outro, como quem diz, o cara tá pirando, né? Pois foi feito dentro do avião. Aí deu a segunda chamada para o nosso voo. Eu levei um papel de embrulho, improvisei um pentagrama lá dentro do avião, já sentado no avião. E fui escrevendo. E por aí foi. Ao chegar em Fortaleza, estava pronto o chorinho, com primeira e segunda parte. Aí eu aproveitei e toquei em primeira audição no teatro lá em Fortaleza. Linda. Eu disse lá para os moradores da terra, eu digo, olha, vocês estão ouvindo uma música aqui em primeira audição. Eu costumo brincar muito nos meus shows. Eu, quando às vezes vou tocar o Tico-Tico no Fubá, eu previno o público da seguinte forma: agora vocês vão me desculpar, mas eu vou tocar uma música inédita, absolutamente inédita. Ninguém sabe nem o autor sequer. Uma melodia que eu peguei aí, vocês não conhecem e tal, mas é natural, é inédita. Aí eu fico sério, eu vou tocar o Tico-Tico no Fubá. Todo mundo começa a rir. Porque, poxa, quem não conhece o Tico-Tico no Fubá? Pois é. Eu digo, não, mas vocês estão o quê? Estão duvidando? Eu vou fazer uma coisa inédita. Vou tocar o Tico-Tico no Fubá em 6 ritmos diferentes, meia dúzia. Vou tocar em choro, vou tocar em valsa, vou tocar em baião, vou tocar em frevo, vou tocar em shots. Enfim, são 6 ritmos distintos. Fora a introdução, que eu fui me basear nas músicas árabes, não é? Lá do Oriente Médio, naquela zona lá. Então eu ouvi um trecho de uma melodia bonita, guardei na memória e coloquei como se fosse uma introdução do Tico-Tico. Quando eu toco é um delírio de aplauso, porque realmente o Tico-Tico fica completamente transformado. Uma outra música. Em outra música. Em que ano foi, voltando ao Aeroporto de Galeão, que ano foi aquela? O Aeroporto de Galeão já foi bem mais tarde, foi há uns 12 anos atrás. É recente, então. Década de 80? Sim, é um dos mais recentes, né? Tá, Rio Antigo. Eu tenho coisa mais recente, eu tenho uns inéditos em casa que os netos é que vão tocar. Rio Antigo. Foi quando o Rio de Janeiro completou 400 anos. Eu também não me lembro o ano, não é? Com quantos anos nós estamos de idade? Foi em 64, né? 400. Bom, eu não sei. 400 anos foi quando completou 400. Em São Paulo, os paulistas foram na minha frente, claro. Como sempre, tudo acontece primeiro em São Paulo, atualmente. Depois é que vai acontecer no Rio. Mas aconteceu que os paulistas lançaram lá São Paulo 400. E o outro lançou o 4º centenário de São Paulo. Então foi 50, São Paulo foi 54, que eu sei. Então. Foi do Rio. Foi um pouco depois de São Paulo. São Paulo é mais antigo, mais velho. Então o que acontece? Eu, seguindo o exemplo dos paulistas que homenagearam o 4º centenário de São Paulo, fiz o Rio Antigo para homenagear o 4º centenário do Rio. E aí foi muito elogiada a ideia de homenagear o Rio, e foi um sucesso enorme por isso, uma vendagem inédita na época com a banda. Uma música gravado com a banda. Com a banda. E a gravação existe até hoje. Agora, existe já uma gravação superior à original. Superior, que eu digo, em detalhes, em adornos,
uma banda grande de 30 e tantas figuras. A minha primeira gravação foram 8 músicos só, a bandinha só tinha 8 músicos. Caco de Vidro. Caco de Vidro, eu ia passeando descalço, que eu gosto muito de andar descalço, na casa da minha irmã em Niterói, que tem ainda quintal, fruteiras. De repente eu pisei no caco de vidro e começou a sangrar muito. Então eu olhei aquele sangue assim, aquela dor que dá no início, né? Aí arranquei o caco de vidro com raiva e joguei lá pro lado da árvore para desaparecer dali do terreno. Ele agarrou no galho da árvore. Aí eu comentei assim: cada macaco no seu galho. E assim surgiu o chorinho Caco de Vidro. Que ano, seu Altamiro? Isso foi quando? Foi em 91 por aí. 91 já. Recente.